Glória a Deus. Vamos continuar com o nosso método de estudo bíblico indutivo. Aleluia. Fazendo uma pequena recapitulação. Esse é um método através do qual eu posso dar testemunho para vocês. Eu estudo a Bíblia a partir desse método desde o ano de 1998, quando eu o aprendi. Eu estudo a Bíblia desde 1981, todos os dias, sem falhar nenhum dia. E eu sempre tive vários métodos de estudar a Bíblia, mas quando eu conheci esse método, que eu estou ensinando para vocês aqui desde o primeiro sábado de agosto, né? E vamos terminar sábado que vem, último sábado de dezembro. Desde que eu aprendi esse método, eu abandonei todos os outros métodos. Eu estudo a Bíblia todos os dias só por esse método. Portanto, se você não jogar fora, se você não engavetar, se você colocar em prática esse método, eu posso lhe dar garantia de que você vai conhecer muito Bíblia. Muito a palavra de Deus na sua vida. Ele faz isso, amém? Então esse método de estudo bíblico indutivo. Nós vimos que esse método tem 5 passos. Repita comigo: oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Repita. Hoje vamos ver o 4º passo aí, que é a avaliação. Nós oramos para observar e tudo quanto observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Repitam vocês. É assim que esses 5 passos funcionam dentro desse método de estudo bíblico indutivo. Aleluia? Então nós já vimos apenas numa aula, num dos sábados, o primeiro passo, que é a oração. Depois nós ficamos bastante tempo na observação. Aprendemos ali várias coisas que às vezes para muitos ou para alguns aí foi difícil, porque mexe um pouco mais com o seu cérebro. Mas é importante que você se esforce um pouquinho a sua cabeça, já que Deus lhe deu uma, não foi? Deus lhe deu uma mente? Pode ter certeza que lhe deu para usar. Amém? Então, é bom aprender a usar a mente, a palavra de Deus, para conhecer, para estudar a palavra de Deus. E nós vimos até sábado passado o 3º passo, que é a interpretação. Eu quero dizer para vocês que teve muitas coisas que eu não falei aqui, mas o que eu falei é a base, tá? Eu falei o básico, mas tem muitas coisas ainda que não deu tempo da gente falar. Realmente, como diz Hebreus capítulo 5, sobre isso também tem muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Então eu passei para vocês o mínimo possível, a base possível da oração, da observação, da interpretação. E nós precisamos só agora de 2 sábados, hoje e o sábado que vem, para terminarmos. Hoje, o 4º passo, que é a avaliação. Né? O 4º passo do método, lá no número 70. No slide de número 70, esse slide que tem aqui, nós temos, aliás, 70 aí. Número 70. 4º passo do método de estudo bíblico indutivo, repita: avaliação. O que é avaliação? Eu falei para vocês que a interpretação precisa de uma produção textual. Ninguém interpreta a Bíblia sem escrever nada, tem que escrever. Tá? Tem que escrever as suas reflexões. Tem que escrever as suas meditações, tem que escrever as suas conclusões.
Interpretar é escrever. Sem escrever, sem produzir um texto, um material textual, nenhuma interpretação pode ser confiada. Depois que você produziu todo um material, que você escreveu as suas interpretações, você não pode ficar conformado com aquilo que você escreveu. Você precisa submeter tudo isso que você escreveu, submeter tudo isso que você interpretou a uma avaliação. Você precisa avaliar. Por quê? Porque pode ser que você interpretou alguma coisa errada. Então você tem que avaliar. Tá? Tem que avaliar se está tudo certo. Aquilo que você interpretou está realmente certo. Você tem que perguntar a si mesmo. Não é assim, sair por aí e dizer para todo mundo, não, é assim, eu sei que é assim. Mas peraí, você avaliou se é assim mesmo? Os bereanos fizeram isso, lá em Atos 17. Depois que Paulo pregou, eles receberam então a interpretação de Paulo. Aí depois eles quiseram sentar-se com Paulo para avaliar se as coisas eram realmente assim como ele pregou nas Escrituras. Isso é avaliação. A maioria dos crentes por aí recebe qualquer palavra e crê que é de Deus. Tem muita coisa da carne. Tem muita coisa do homem por aí, amados. É necessário avaliar. Essa avaliação é um julgamento. Em 1 Coríntios capítulo 2, lá no final, está escrito que o homem espiritual julga todas as coisas. Esse julgar aí significa também avaliar todas as coisas. Analisar todas as coisas antes de querer dar uma opinião clara, de não, isso aí é de Deus. O que essa pessoa disse aí realmente é de Deus. Espera aí, precisamos avaliar isso. Avaliar à luz da palavra de Deus se realmente isso é de Deus ou se é da pessoa. Ou se é humano, se é da carne. Mesmo as nossas interpretações, cuidado, a nossa carne pode interferir e trazer conclusões e interpretações humanas. Então nós precisamos avaliar para ver o que é realmente de Deus, o que não é de Deus. E nem tudo que não é de Deus, digamos que se não é de Deus é de Satanás. Não, é do homem. Muitas vezes é do próprio homem. Tá? É uma ideia humana. E é claro que Satanás acaba fazendo uso das ideias humanas. Então, dizer que uma ideia humana ela é de Deus é uma das maneiras também de dar lugar ao diabo. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, que ele vai aproveitar o lugar que for dado. Você pode perceber aí que as ideias humanas fazem o maior sucesso no meio das igrejas. Elas é que atraem muita gente. Muitas vezes a verdade de Deus, a palavra de Deus, o pensamento de Deus não é atrativo para as pessoas porque não fala a cobiça delas, fala contra a cobiça delas. E por isso muita gente rejeita a verdade e prefere dizer que uma palavra lá que falou a sua cobiça, isso aí é de Deus, eu gostei, isso aí fez coceira nos meus ouvidos, isso aí E diz que é de Deus e não é de Deus. O diabo usa muito isso. É por isso que nós temos que aprender a avaliar, principalmente a nós mesmos, as nossas interpretações. Peraí, será que isso aqui que eu estou interpretando dentro dessa palavra está correto? Eu estou captando como a Bíblia se auto-interpreta, como a Bíblia interpreta a Bíblia dentro desse texto? Ou eu estou inserindo aqui algumas ideias humanas, minhas mesmo, ou estou sendo influenciado por pregações que eu já ouvi, por algum outro livro que eu já li, e aí que eu estou com essas ideias aqui, achando que é de Deus e de repente não é. Preciso avaliar. Amados,
Quem aprende a estudar a Bíblia se torna responsável pela palavra de Deus. Por isso, ninguém que realmente conhece a palavra de Deus não quer sair por aí dizendo besteira ou dizendo ideias, passando para os outros ideias como se fosse de Deus e não são. Porque uma das prestações de contas que vai haver diante de Deus muito forte é a prestação de contas com pessoas que andaram dizendo coisas por aí, em nome de Deus, coisas que não eram de Deus. Vem cá. Antes de eu mandar você para o inferno, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você andou dizendo coisas por aí, dizendo que era eu que falei isso, que era minha e não era. E você enganou muita gente com isso, porque não era minha. E você falou que era meu. Para que as pessoas acreditassem no que você falasse, você disse que era de mim. Mas não era, eu não falei isso. Mas você usou o meu nome. E isso entra no terceiro dos 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E uma das maneiras de tomar o nome de Deus em vão é dizer que uma coisa é de Deus, quando na verdade não é. E a pessoa disse isso no supetão, e disse isso na emoção, e disse isso no momento, e disse isso porque não pensou direito, porque não refletiu direito, porque não avaliou direito, porque não foi para as Escrituras demoradamente para ver se realmente isso é ou não do Senhor. Foi um irresponsável. E colocou o nome de Deus na jogada. Amados, vai ter juízo disso. Ouviu? Vai ter juízo disso. Sabe tudo o que eu, vou dar um pequeno testemunho pessoal, o que eu não queria fazer na obra de Deus? Eu não queria pregar. Eu não queria ensinar nada para ninguém. Eu até falei para o Senhor, Senhor, eu até evangelizo uma outra pessoa, eu evangelizo no tu a tu, um por um assim, mas não me coloca na frente da igreja nunca, Senhor. E quando Deus provou que havia me chamado para ensinar a sua palavra, amados, o meu coração se incendiou de preocupação. Eu fui para os pés do Senhor e falei, Senhor, se eu tenho que transmitir a tua palavra, eu não posso transmitir coisa errada. Porque a tua palavra é a verdade. Eu tenho responsabilidade nas coisas que eu estou dizendo a vocês aqui. E eu sei diante de quem eu vou comparecer para prestar contas. De tudo que eu falei, de tudo que eu ensinei. Por isso, quando eu trago para vocês aqui uma palavra, como estou trazendo nessa noite, eu já avaliei, já reavaliei, já avaliei de novo, já confrontei de novo. E você pode ter certeza que se eu falar alguma coisa que me escapou de uma avaliação mais profunda, o Espírito de Deus vai me chamar a atenção. Porque eu falo com Ele todos os dias aqui na palavra, na minha meditação diária da palavra de Deus. E se Ele me chamar a atenção, eu vou chegar aqui e dizer, irmãos, aquela palavra que eu disse, vou falar para o Fabinho, Fabinho, tira da internet aquela palavra que eu preguei. Porque eu disse uma coisa
sem avaliar direito, e não é daquele jeito que eu havia dito. É um testemunho pessoal que eu não gosto de dar. Não gosto de dar testemunho, porque muita gente interpreta testemunho errado e fica engrandecendo a pessoa. Eu só quero que Jesus seja engrandecido. E que vocês aprendam a ter o mesmo zelo ou mais pela palavra de Deus. A avaliação, assim como todos os outros passos do método, tem muitas coisas que a gente precisava ver. Mas eu vou ver uma delas, só uma dessas coisas, tá? Vamos ver uma só dessas coisas. Avaliar é fazer o seguinte, ó. Catalogar todo o material interpretado em ordem de relevância. Lê isso aí que está em amarelo. Vocês estão muito desanimados, eu estou tão animado. Então eu vou lá, animem-se e leiam mais uma vez. Essa é uma das maneiras de nós avaliarmos as interpretações que nós fazemos. Catalogar todo o material interpretado em ordem de relevância. O que é relevância? Importância. Tá? Por isso está escrito aqui em branco agora. Esta ordem de relevância, esta ordem deve levar em consideração os principais temas da Bíblia. Leia o que está de branco. Quando nós estamos estudando a palavra de Deus, os temas vão fluindo. Você vai tendo contato com os temas. Aquela palavra que você, quando está lendo a Bíblia, te chama a atenção. Por que ela te chama a atenção? Porque ela levanta para você um determinado tema. Ela levanta para você um determinado tema. É por isso que ela te chama a atenção. Por isso que o Espírito Santo levanta aquela palavra para você, porque ele está exaltando um tema bíblico importante para você. A Bíblia tem muitos temas, só que, preste atenção, ela tem temas principais e ela tem temas secundários. Em outras palavras, ela tem temas mais importantes, mais relevantes, e tem temas não tão importantes, não tão relevantes. E na avaliação, nós temos que discernir a diferença entre temas mais importantes e temas menos importantes. Ok? É um tema muito importante, por exemplo, é o que eu ia falar e não falei, acabei não falando para vocês aqui, é o tema bíblico do jejum. Você acha que isso é um tema mais importante ou menos importante? O que você acha? Oi? É menos importante, isso é menos importante. Para ser bem franco com você, o que Deus quer que você jejue mesmo, sabe o que é? Jejue de pecar. O que Deus quer que você se abstenha mesmo? Abstenha-se de pecar. Foi o que ele disse para a mulher samaritana, a mulher adúltera que havia sido apanhada em adultério. Ele não falou para ela assim, ó, vai, jejue mais. Ele disse para ela assim, vai e não peques mais. Ele não disse vai e não comas mais. Vai e não peques mais. Então tem temas menos importantes e tem temas mais importantes. Você deve dar sempre prioridade
aos temas mais importantes, porque esses temas mais importantes são cruciais para a nossa salvação, para a nossa santificação, para a nossa edificação. Aleluia? Geralmente, os temas secundários são temas divisores de opiniões, divide muita opinião. Cada um tem uma opinião sobre o jejum por aí. Sabe o que Paulo, por exemplo, fala dos temas secundários? Ele fala assim, ó, cada um tem a sua opinião para si. Essas coisas secundárias, a Bíblia fala assim, ó, cada um tem a sua opinião para si, para de ficar julgando uns aos outros. Como ficaram julgando lá os discípulos de Jesus e chegaram... Por que jejuam os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista e os teus discípulos não jejuam? Por quê, mestre? Gente, isso é um tema secundário. Você quer jejuar? Morra de fome, fica à vontade. Jejue 40 dias por mês. Agora não vem encher o saco dos outros e julgar os outros, porque bom, você não jejua, não é? Os temas secundários dividem, eles não edificam. Tá? A mulher deve usar só saia ou pode usar também calça comprida? A mulher pode usar brinco aí, ou raspar as axilas ou não? Isso já causou muita divisão em igrejas por aí afora. Já vieram falar para mim, o senhor nem parece pastor porque não usa terno e gravata. Já vieram falar isso para mim. Aí o pastor é obrigado a dizer terno e gravata agora? Teve uma mulher que falou para mim, olha, o senhor para mim só vai ser um homem de Deus quando o senhor tiver de terno e gravata. Ah, é? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um presente para a senhora. Eu vou levar a senhora lá em Brasília, no Congresso Nacional, que está cheio de homem de Deus lá, tudo de terno e gravata. A senhora vai se sentir no céu. Esses temas secundários, o que você usa, o que você veste, o que você come, entendeu? Como você pratica certas coisas, esses temas secundários, eles dividem as pessoas, dividem a igreja. Então esses temas secundários, guarda para você. Ah, você dá esmola? Tá bom, então só você e o Pai Celestial saiba disso. Que a mão esquerda não saiba o que fez a direita. Guarda isso para você. Não toques a trombeta de onde diz, eu faço isso, por que você não faz? Esses temas secundários dividem. Os temas principais unem. Tá? Unem. A palavra de Deus tem muitos temas secundários. Não é que você não deve estudar sobre eles, deve. Mas você deve ter maior tempo de estudo, de meditação, de atenção aos temas principais da Bíblia. Amém? E os temas principais da Bíblia são catalogados assim como eu vou mostrar para vocês hoje. Vai ficar aí para vocês copiarem até o final da noite de hoje. Tá? Esses são os de letra preta ali, são os temas principais. Está dando para enxergar aí? São os temas principais da Bíblia. E eu coloquei eles em ordem de importância. Em ordem de relevância. Por isso, o primeiro tema principal da Bíblia tem o nome de, repita comigo, divindade. O que é divindade na Bíblia? Que tema é esse? O que esse tema estuda? Quem é Deus? O tema mais importante da Bíblia é Deus. O tema mais importante da Bíblia é Deus. Quem é Deus? O Deus que é um só em essência
e o Deus que é trino em personalidade, o Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é Deus? O que Deus faz? Como Deus age? O que Deus quer? Quais são os seus propósitos? O principal propósito de Deus através da Bíblia é que nós conheçamos a Ele. É conhecer a Deus. Por isso que Jesus disse em João 17:3 ao orar: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. E podemos concluir aí também, e o Espírito Santo, que com o Pai e o Filho são um único Deus. Conhecer a Deus. A Bíblia foi escrita, a Bíblia foi revelada com o propósito de quem medita nela conheça a Deus. Esse é o tema mais relevante de toda a Sagrada Escritura. Por isso, quando você estiver interpretando alguma coisa, você tem sempre que fazer a pergunta: esse texto que eu estou interpretando, o que ele fala acerca de Deus? E coloque isso por escrito. E combine com outros textos da Escritura que ajudam a enriquecer isso. É assim que a gente faz uma interpretação. E depois você, então, na hora de avaliar, vai ter muita coisa que foi falado sobre Deus. Esse é o principal tema da Bíblia. E aí isso vai encher a sua mente de Deus, o seu coração de Deus. E aí quando você for abrir a boca, vai falar do que o coração está cheio do conhecimento de Deus, de quem é Deus. Foi a pergunta que Jesus fez. Jesus fez duas perguntas para os discípulos. Primeira pergunta que ele fez: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? E o povo não sabia quem era o Filho do Homem. Aí Jesus vem e pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Deus quer que nós o conheçamos. Por isso, o principal tema da Bíblia Sagrada é Deus. Tem gente que vem com pergunta assim: pastor, na Bíblia tinha dinossauro? Ah, mas vai para o Jurassic Park lá, sei lá, não sei o que você quer fazer. O que você quer com dinossauro? Que maneira de dinossauro? O que você quer saber? Deus não escreveu a Bíblia para ensinar para você sobre dinossauro. Ele escreveu a Bíblia para ensinar para você sobre Ele. Sobre Deus. Aleluia. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia é um livro espiritual. Portanto, a Bíblia não foi escrita para trazer respostas científicas para ninguém. Ela foi escrita para conhecermos a Deus e termos vida com abundância. A vida de Deus em nós. Essa é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. De tudo que Deus fez, o principal ser criado por Deus foi o homem. Por isso que o segundo tema, abaixo de divindade, é, repita comigo, humanidade. O estudo bíblico sobre o homem, sobre o ser humano, sobre a humanidade, é o que a gente chama de, repita, antropologia. Antropos em grego é homem, tá? E logia é o estudo do homem. A Bíblia traz não só um estudo da divindade, de quem é Deus, mas a Bíblia também mostra para nós
Quem é o homem? A Bíblia ensina sobre humanidade. Quem é o homem? A princípio, quem é o homem que Deus idealizou, a sua imagem e semelhança? E quem é o homem depois da grande tragédia, que vamos falar daqui a pouco, do pecado? O que isso fez no homem? A palavra de Deus nos ensina a conhecer a Deus e também a conhecer o homem. É por isso que nós passamos a conhecer os seres humanos. Porque a palavra de Deus nos traz muita luz para entendermos acerca de quem é o homem. A humanidade é o segundo tema de mais importância da Bíblia. O primeiro tema de mais importância, de mais relevância, a divindade. Abaixo da divindade, a humanidade, o homem. Ok? Muito bem. Uma coisa que o homem caiu foi... Onde o homem caiu? Por isso, o pecado se tornou o terceiro tema de mais relevância na Bíblia. O pecado do homem, o pecado que o separa de Deus. O pecado que deixa o homem alienado da divindade. O pecado da humanidade deixa a humanidade alienada da divindade. Portanto, o pecado é um estudo bíblico muito importante. A Bíblia ensina tudo acerca do que é o pecado. E esse estudo a gente chama de, repita comigo, ele está de amarelo, diga, hamartiologia. É porque em grego a palavra pecado é hamartia. E hamartia mais logia ficou hamartiologia. É o estudo bíblico acerca do pecado. O que a Bíblia fala acerca do pecado. O que o pecado causou na vida dos homens. O que o pecado fez na humanidade. Que características terríveis o pecado trouxe para a humanidade. Esse tema é importante. Ok? Então repita comigo: divindade, humanidade, pecado. O quarto tema de maior relevância, e até ele é o quarto agora, por causa do pecado, é o tema da, repita bem forte, salvação. Esse é um dos grandes temas da Bíblia. A obra da salvação. E a gente chama esse estudo, repita comigo aí de amarelo, diga soteriologia. Não é o estudo dos solteiros, viu? Soteriologia. Soteriologia é o estudo bíblico da salvação, que em grego é soteria. Tá? Soteria, salvação, soteriologia, o estudo bíblico acerca da obra da salvação que Deus criou para salvar muita gente aí dessa humanidade pecadora. Aleluia. Salvar o homem de quê? Salvar o homem do pecado e das suas consequências. A obra da salvação. Essa obra da salvação, nessa obra da salvação, Deus colocou uma pessoa como pivô dessa obra, que a gente chama ele de o Salvador. Quem é o Salvador? Jesus. Jesus se tornou, no plano divino da salvação, o personagem central da obra da salvação. Por isso que o estudo do Salvador é chamado de, repita comigo, que está de amarelo, diga cristologia.
O que é cristologia? É tudo o que a Bíblia nos ensina acerca de Jesus. Acerca da pessoa de Jesus. Aleluia. A obra da salvação na pessoa de Jesus traz uma dimensão da salvação. Tá? Porque nós vamos falar agora do Consolador. O Consolador quem é? O Espírito Santo. O estudo bíblico acerca da pessoa do Espírito Santo é chamado de, repita comigo de amarelo ali, pneumatologia. Porque em grego a palavra espírito é pneuma. E por que você lembra de pneu de carro? Porque o pneu é cheio de ar. E espírito vem do hebraico ruha, que é ar ou sopro. Tá? O sopro de Deus. O Espírito de Deus é o sopro de Deus. Aleluia. Um pneu murcho anda? Ele está sem o ar. Uma pessoa sem o Espírito Santo anda no caminho, na verdade e na vida? Ela está murcha. Você olha logo um ser humano quando ele está murcho. Ele está vazio do Espírito Santo, ele está murcho. Quando o Espírito Santo enche, é diferente. Aqui tem uma conexão entre essas três coisas. Repita comigo: salvação, o Salvador, o Consolador. Repita de novo os três. Tem uma conexão muito forte entre esses três temas, de grande importância, que a gente tem que estudar dentro da palavra de Deus. É que a salvação, a doutrina bíblica da salvação, a soteriologia, na soteriologia nós aprendemos que a salvação, ela tem duas dimensões. A salvação tem duas dimensões. A dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. Objetiva significa fora de nós. E subjetiva significa dentro de nós. No Salvador Jesus, a salvação foi realizada em Jesus, a dimensão objetiva da salvação. Em Jesus, em tudo que aconteceu com Jesus, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição, a sua glorificação nos céus, tudo isso aconteceu fora de nós. Fora de nós. Foi necessário que tudo aquilo acontecesse. Essa é a dimensão objetiva da salvação. Qual é a obra do Consolador? Qual é a obra do Espírito Santo? O Espírito Santo pega tudo que foi realizado fora de nós em Jesus e aplica dentro de nós. O Espírito Santo é quem aplica a salvação dentro de nós. Por isso, o Espírito Santo realiza dentro de nós a dimensão subjetiva da salvação. Por isso, esses três temas aí têm uma conexão. A salvação, o Salvador, que é Jesus, realizou a segunda dimensão, a dimensão objetiva da salvação, e o Consolador, que é o Espírito Santo, que realiza a dimensão subjetiva da salvação. Então repita comigo: divindade, humanidade, pecado, salvação, o Salvador, o Consolador.
Quem são os que são beneficiados diretamente pela obra da salvação? Repita, a comunidade dos salvos. Qual é o nome que a Bíblia dá para a comunidade dos salvos? Igreja. O que é a igreja? A igreja é a comunidade dos salvos. E o estudo bíblico acerca da igreja é chamado de, repita comigo, eclesiologia. Porque a palavra do grego aqui que está sendo usada é eclesia. A palavra eclesia, ela não é necessariamente traduzida por igreja. A palavra igreja não vem do grego. A palavra igreja vem do latim e significa rebanho. A palavra igreja que nós usamos em português, igreja, ela não vem do grego, ela vem do latim. E no latim, ela significa rebanho. Então, dentro da palavra igreja, está a metáfora pastor, ovelha. Que Deus é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas. Jesus é o bom pastor e cada um dos salvos é uma de suas ovelhas que ele reúne no mesmo rebanho. Rebanho e igreja. A palavra igreja vem do latim. Agora a palavra eclesia, que formou eclesiologia, a palavra eclesia é uma palavra grega, que não significa rebanho. Sabe o que significa? Significa reunião ou assembleia. Uma assembleia reunida. Não tem na Bíblia um livro chamado Eclesiastes? Eclesiastes vem de eclesiologia, vem de eclesia. Eclesiastes é o nome dado àquele livro para quê? Para um livro para ser lido e pregado para a igreja, para o povo de Deus, quando eles estiverem reunidos. Então a igreja se reúne em nome do Senhor Jesus e ele diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Jesus está aqui conosco agora. E essa reunião é a convocação de Jesus. Toda vez que você faltar numa reunião, seja por qualquer motivo que for, peça perdão a Jesus, porque Ele queria que você estivesse. Tem muita gente que fala comigo: pastor, não deu para mim ir por causa disso e daquilo. O pastor, fazer o quê, né? Você não veio? Seja qual for o motivo, por mais justificável que você pensa que seja, peça perdão. Tem que pedir perdão. Senhor, me perdoa porque eu não consegui ir na reunião hoje. Sabia? Porque ela é uma convocação da comunidade dos salvos para congregar, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus, anote aí, Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de muitos. Antes, façamos a admoestação, e quanto mais vede que o dia se aproxima. As pessoas vão se esfriando de tal maneira que elas acham assim, né? Que vir aqui na congregação é uma questão assim, se ela puder vir, ela vem. Mas não é uma prioridade. Qualquer aniversário tira você daqui, qualquer casamento tira você daqui, qualquer trabalho ou estudo tira você daqui, qualquer doença tira você daqui. Tem gente que fica doente e fala, e liga lá em casa: pastor, não estou indo porque eu estou doente. Você também não está indo no supermercado? Não, no supermercado estou indo. Você também não está indo no trabalho? Não, trabalhar eu estou indo. Você não está estudando? Não, estudar eu estou indo. Doente, ela vai em qualquer lugar, mas na igreja ela não vem porque está doente. Por que será isso? Isso é sintomático.
Isso me diz alguma coisa. Entenderam? E aí, quando encontra a gente, vem cheio de desculpa. Tem um alfabeto de desculpa. Desculpa A, desculpa B, desculpa C, desculpa D. Um alfabeto para justificar. Ah, mas você pecou, pode confessar e pedir perdão para Jesus. Porque isso aqui não é uma opção. Congregação é uma convocação divina. Deus chama. E Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele falou para os fariseus assim, ó: vocês não me ouvem porque vocês não são das minhas ovelhas. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vem cá, não é para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? A congregação faz parte do reino de Deus e da sua justiça. Não viu, amados? Em toda a minha vida, eu só faltei em congregação quando estive internado em hospital. Isso foi 2 vezes. Só em caso de internação. E não é porque eu sou pastor, não. Já fazia isso antes de ser pastor. Desde a minha conversão, no dia 5 de abril de 81. Eu sou pastor de 98 para cá. Nunca faltei, porque sempre entendi como crente, como eleito de Deus, eu sempre entendi que a comunidade dos salvos é convocada para se reunir. Não é uma opção. Quantas opções você tem hoje? Bom, tem várias, né? Eu tenho o clube, eu tenho a igreja, eu tenho o cinema, eu vou ver se dá para ir na igreja. Não, mas quem pensa assim está afastado de Deus. Está afastado de Deus. Quem ama a Deus, fala assim: puxa, eu quero estar lá. E sabe qual era o meu lugar em toda a congregação? O primeiro banco aqui. Pensa que eu ia ficar chegando e sentar aqui atrás para deixar os outros mais para ver. Não, eu quero ficar lá na frente porque eu quero prestar bastante atenção na palavra e não quero que ninguém me tire a atenção. Eu vou sentar lá na frente. Sentei tanto na frente que Deus me jogou para cá, mais para frente. Falei, meu Jesus. Entenderam? Hoje as pessoas chegam, faz o possível para sentar o mais atrás possível. Um dia eu fiz uma brincadeira aqui na igreja, uma brincadeira santa. Um dia eu fiz uma brincadeira, alguns devem lembrar. Chegaram aí, pegaram de surpresa. Sabe o que eu fiz? Eu virei as cadeiras todo para lá, coloquei o púlpito lá. As pessoas entravam, estavam na frente. Teve gente até que falou assim: pastor, não venho mais não na igreja porque eu fiquei com vergonha agora. Ah, é? Seu sem vergonha. Tinha que ter tomado vergonha na cara há muito tempo. Jesus falou assim, quando você chegar numa festa, senta mais lá atrás, que aí o dono da festa vai ver você lá atrás e fala assim: meu amigo, vem mais para frente. O dono da festa aqui é Jesus. E ele já falou para você, se aproxime mais de mim. Você está esperando o quê? Ser honrado por algum homem? Pode esquecer. Isso é hipocrisia. Você não sabe quem você é em Cristo Jesus. E pensa que isso aqui é uma... Você quer sentar aí na galera, em algum lugarzinho mais distante. Não quero ter compromisso. Não quero ter proximidade. Tem problemas aí.
Tem problemas aí. A comunidade dos salvos é a igreja. Então o estudo acerca da igreja é eclesiologia. Então diga, divindade. Agora diga os amarelos, antropologia, ramartiologia, soteriologia, cristologia, pneumatologia, eclesiologia. Agora, por último, repita, as últimas coisas. O estudo bíblico acerca das últimas coisas é chamado de, repita em amarelo, escatologia. A palavra escatom em grego é a palavra último ou última. O estudo das últimas coisas, portanto, é escatologia. O que são as últimas coisas? É a maneira como o mundo vai acabar. A maneira como Deus vai fechar essa história. A maneira como vai acontecer o que Jesus chamou de a consumação do século. A vinda de Jesus, o desfecho final de toda essa história. A Bíblia inteira fala disso, não só o Apocalipse, que nós vamos começar mais uma vez a estudar agora no início de 2015. A Bíblia inteira fala. Tá bem? Então esse é um estudo relevante. Esses são os principais temas da Escritura. Por exemplo, aqui tem anjos. Tem anjos aí? Existe um estudo chamado angelologia. É a teologia bíblica, o estudo bíblico acerca dos anjos. Por que ele não está nessa lista aí? Porque ele não é relevante. Sabia que não é relevante? Não é importante. Os anjos não são o tema principal da Bíblia. Os anjos é um tema secundário da Bíblia. Tudo que você precisa saber sobre anjos está resumido em um versículo, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eles são espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Pronto. Só isso você precisa saber sobre anjos. Tem gente que fica assim, ai, o anjo do Senhor. Tem anjos voando nesse lugar. Está preocupado com anjo. E às vezes o anjo é até decaído e a pessoa pensando que é um anjo. Tem gente que é tão bonitinha que as pessoas falam, você é um anjo caído do céu. Quer dizer, o diabo é seu próprio Satanás. É um anjo caído do céu, é o diabo. Sabia que existe um estudo bíblico chamado demonologia? É o estudo bíblico acerca dos demônios. Está aqui nessa lista? Sabe por que não está aqui? Porque não é um tema principal da Bíblia, isso é um tema secundário. É um tema secundário, não é um tema principal. O tema principal aqui é conheça Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 2, mensagem para a igreja de Tiatira, fala assim, ó, Jesus dá uma mensagem assim, ó, não se preocupe em conhecer as coisas profundas de Satanás. Nós temos que conhecer as coisas profundas de Deus. Tem gente aí que se preocupa com as coisas profundas de Satanás. Apareceu aí de vez em quando, por aí nas últimas décadas, nos últimos anos, né? Oh, vai ter uma pregação ali, um testemunho de um ex-bruxo, de uma ex-macumbeira. E vai lá, lota aquele monte de gente para ouvir aquele ex-bruxo, aquela ex-macumbeira. Ai, tomar banho. Que isso, mano? Eu quero ouvir os testemunhos de Deus. Os testemunhos de Deus, a palavra de Deus. Aí vai lá todo mundo para exaltar, não a Deus, mas a curiosidade, para ver o tal que era bruxo. E eu duvido muito dessas conversões, muitas delas se provaram falsas.
Antes de nós mudarmos para cá, chegou uma missionária na nossa igreja. Outro prédio, antes de 2005. A gente já está aqui há um tempinho. Outro prédio que a gente está menor, que chegou uma missionária. Aí eu estava lá pregando e trouxeram papelzinho para mim. Pastor, tem uma missionária aqui na igreja. O senhor quer dar uma oportunidade para ela? Vai dar uma oportunidade para ela dar uma palavrinha para a igreja? Aí eu devolvi o papel assim, não. Sabe o que aconteceu? A missionária ficou lá no meio. Daqui a pouco ela ficou possuída pelo diabo. Virou uma cobra, começou a se arrastar e gritar. Aí nós tivemos que expulsar o demônio. E ela já tinha passado por várias igrejas e deram oportunidade para ela. E sabe por que o diabo manifestou? Porque nem convertida não era. Mas estava por aí de igreja em igreja como missionária. Recebendo oportunidade e com essa oportunidade ganhando dinheiro. Porque estão investindo em missões na vida dela. Amados, tem muita coisa do diabo por aí, sabe por quê? Porque o povo não conhece Bíblia, não conhece Palavra de Deus e não quer estudar a Palavra. É por isso que não são eleitos. Os eleitos de Deus amam a Palavra e meditam na Palavra de Deus. Entendeu? Meditam na Palavra de Deus. E nas suas meditações, aqui estão os temas principais. Repita comigo bem forte. Diga: divindade, antropologia, hamartiologia, soteriologia, cristologia, pneumatologia, eclesiologia, escatologia. Esses são os principais temas da Palavra de Deus, que nós estudamos na Palavra de Deus. E esses temas, eles possuem muitos subtemas, ou seja, temas que são submissos a eles. Por exemplo, onde está a fé aqui? Está dentro da salvação. Onde está a graça? Dentro da salvação. Onde está o amor? Dentro da divindade, dentro da salvação. São subtemas que estão aí dentro de alguns desses temas. Onde está, por exemplo, existe um estudo chamado missiologia, o estudo da missão da igreja. Onde está isso? Dentro de eclesiologia, faz parte da missão, o trabalho da igreja, então está dentro de eclesiologia. Então, dentro de cada um desses temas, existem vários subtemas, temas que são submissos a cada um desses que aí estão, mas esses aí são os principais. Então, como você faz uma avaliação dos seus estudos bíblicos, de como você está interpretando a palavra de Deus? Catalogando tudo que você está interpretando dentro desses temas principais. E você vai deixando de lado aquilo que é secundário. E se apegue naquilo que é principal dentro da palavra de Deus.